Hoje o bate-papo é sobre diversidade com uma das pessoas que mais levanta essa bandeira no mercado publicitário, Jefferson Martins, diretor de Relações Públicas e Diversidade da agência Young Rubicon. Tudo bom, Jefferson? Bem, obrigado pelo convite aí, Elisângela, é um prazer estar falando aqui com você. Eu que agradeço o espaço na agenda. Jefferson, como você enxerga a diversidade no mercado publicitário e nas agências de propaganda? Na verdade, a gente tem uma questão especial aí quando se trata das agências. Deveriam, na verdade, representar em suas propagandas, em seus trabalhos, os consumidores, né? Então, quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, quem que são os consumidores, quem que é a população, durante muito tempo, essa população não foi representada em campanhas, em filmes, em revistas, muito porque existia um modelo de representação muito fiel às pessoas que estavam dentro das agências. Ou seja, o perfil do profissional de propaganda sempre foi um perfil mais elitista, sempre foi um perfil mais branco, de homens, de classe média. Então, dificilmente aquelas pessoas estranhavam não ter outras pessoas diferentes ali nas suas propagandas, porque aquele era o mundo que eles viviam, né? As suas bolhas. O que eu percebo é que, antigamente, como as fontes de informação e conteúdo, elas eram mais limitadas, então a TV, um grupo de comunicação, veículo, revista, o discurso também e a semiótica ali eram uma só. Com a democratização desses canais, então com a internet, com as redes sociais, onde mais gente pôde falar sobre si, ou sobre suas comunidades, sobre as suas experiências, outros discursos e outras vivências e repertórios começaram a ser passados. E essas pessoas também começaram a reivindicar o seu lugar na propaganda e na publicidade como um todo, porque essas pessoas elas começaram a mostrar que elas gostariam de se ver para consumir um produto. Eu acho que esse foi o principal motivo que se começou a discutir a importância da diversidade na propaganda, porque os consumidores começaram a ter poder sobre essa narrativa, né? Mas eu acredito também que tem um outro porém, que mesmo colocando gente diferente lá no resultado final, que é o que as pessoas vão ver, tem muito uma falta no caminho para que aquilo seja feito. Então, quem que são os criadores? Quem que são as pessoas que estão dentro das agências, os pensadores que estão trabalhando em determinada campanha? Eles também são diversos? No fim, quem está construindo aquilo também é diverso? E acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje em dia dentro do mercado de publicidade. É trazer gente diferente, com outros repertórios, com outras vivências, para que o resultado final seja, na verdade, seja verdadeiro, né? Que os discursos que sejam colocados ali não sejam discursos que, no final, por melhor boa intenção que se tenha, ele possa ofender alguém, que não saia uma mensagem errada. Então, quanto mais você tem gente ali com diferentes experiências, trabalhando para um projeto, para a divulgação de uma campanha, de um produto, menos chance de errar você tem. Jefferson, no meio do ano, você lançou um coletivo LGBTQIA+, de propaganda. Por quê? Como surgiu essa ideia de unir o mercado em torno desse tema? Na verdade, foi um trabalho que eu estava fazendo para a WPP Global, que é a nossa holding, né? E eu me propus a trazer no mês da diversidade, no mês Pride, que é junho, eu me propus a fazer um painel com profissionais LGBTQIA+, da América Latina como um todo, para que cada um contasse sua experiência no seu país, como que funcionava, como que não era, as questões de homofobia, aceitação, etc. e tal. E eu tive um trabalho tão grande para achar essas pessoas, e tem aquela coisa, né? As pessoas têm essa visão do mundo de publicidade, que então, é um lugar moderno, as pessoas são super para frentex e tal, e na verdade existe muito preconceito enraizado, às vezes você ouve muita piada, e às vezes muitas pessoas que trabalham, né, nesses ambientes não se sentem à vontade para declarar a sua sexualidade ou para viver sua sexualidade
da forma como viveria se fosse heterossexual, por exemplo. Então eu pensei de que forma eu poderia construir essa rede mesmo de pessoas na América Latina, de diversas agências que trabalham em comunicação, trabalham com marketing, para que essas pessoas se conheçam em primeiro lugar, e a partir desse conhecimento que se gere, por exemplo, oportunidades de trabalho, que se valorize o que essas pessoas estão fazendo, que essas pessoas possam, por exemplo, dividir uma situação de preconceito ou de homofobia que ela não sabe o que fazer no seu ambiente de trabalho, mas ela pode discutir com alguém que entende ela. Então, acho que foi muito para essa troca mesmo, para as pessoas saberem que elas não estão sozinhas, porque acho que um dos maiores desafios de uma pessoa que é LGBT, que é mais, é esse sentimento de estar sozinho no ambiente, né? Um ambiente normalmente que, por mais seja publicitário, mas um ambiente corporativo, um ambiente em que ela não se sinta à vontade sendo quem ela é. Eu acho que quanto mais força essas pessoas tiverem, mais fácil vai ser para elas viverem as suas vidas como qualquer outra pessoa, né? Então é um grupo que a gente tem de WhatsApp, então tem gente de diversas agências do WPP, fora do WPP, de anunciantes de alguns países da América Latina, aí, Argentina, Chile, Peru, Costa Rica. E, na verdade, a gente também tem uma ideia, né? Eu chamei um grande amigo que eu conheço também, LGBT, que trabalha numa revista e um prêmio na Argentina, que é o Paulo Pereira, e ele, com os contatos dele, também ajudou a gente a formar esse grupo, que é também pensar em capacitação. O que LGBTs conseguem ensinar para outros LGBTs para que essas pessoas evoluam em suas carreiras, né? Então, acho que o grande motivo de ter criado essa rede aí foi fortalecer essas pessoas e saber e mostrar umas para as outras que elas existem. Jeff, você já sofreu algum preconceito ou nesse grupo já ouviu alguma história de preconceito dentro do nosso mercado? Olha, às vezes a gente vê coisas ou até sofre coisas porque o mercado ainda não percebeu que ele tem que evoluir. Tem alguns comportamentos que as pessoas elas ficam muito envergonhadas, ou o comportamento vexatório das pessoas, que muita gente entende que é só uma piada, só uma brincadeira. Muito do que se tem de campanha, por exemplo, hoje em dia, às vezes passa por esse problema aí das pessoas, então, é só uma piada, não era uma piada, não se leva a sério. Hoje o mundo tá chato, né? E acho que o grande questionamento é: o mundo tá chato para quem? Acho que é muito mais fácil você deixar de fazer algo que ofenda alguém do que a pessoa que está ali, que sempre foi a pessoa que sofreu o bullying ou que foi o oprimido, mudar essa situação, né? Então, acho que acontece ainda de coisas que as pessoas não percebem porque elas acham que não precisam mudar. Mas, enfim, acontece o tempo todo, vai continuar acontecendo enquanto as pessoas não tiverem, acho que uma ação dentro delas mesmo para rever a forma como elas se comportam, né? Ô Jeff, a gente viu que algumas marcas até lançaram programas para pessoas negras ou vagas especificamente para quem é LGBT, enfim. Como é que você vê essas iniciativas das marcas em promover a diversidade, seja ela anunciando programas ou vagas especificamente para este público? Então, existe aí, principalmente no que se fala para pessoas negras, uma dívida muito grande da nossa sociedade brasileira. Eu levo isso para vários outros lugares do mundo, mas eu posso falar da nossa sociedade, da forma como a população e a comunidade negra foi tratada desde sempre, né? A grande questão é o quê? Alguns negócios, marcas, agências perceberam que essas pessoas, elas são tão parte da nossa sociedade brasileira quanto as outras pessoas que têm oportunidade. Aliás, essas pessoas são 56% da nossa sociedade brasileira. Quando se olha, se faz o exercício do pescoço, né, nas nossas agências, nos nossos anunciantes, você
nossos veículos, você olha para o lado e você vê quem está ali e quem não está ali. Ou seja, as histórias que são contadas em cada um dessas companhias, dessas empresas, é sempre uma história a partir do ponto de vista de alguém que, por exemplo, não é negro, que não sofre aquele dia a dia, as situações sociais, a falta de cidadania. Então, se percebeu que a forma de encurtar esse caminho aí, desse gap que existe entre algumas pessoas e muitas outras pessoas, é trazer essas pessoas para perto. Então, quando você faz um programa específico para pessoas negras, você não está sendo preconceituoso com pessoas brancas. A questão é a seguinte, você, acho que mesmo que inconscientemente, quando você olha, por exemplo, os programas de trainees antigos, você só encontra gente branca, você não encontra gente preta. Então, tem muito essa questão de tentar equilibrar essa diferença aí que não existe. E isso acontece de vários modos. Tem tanto quando você olha para a população negra, quando você olha para a população LGBTQIA+, quando você olha para as mulheres em cargos de direção de um negócio ou em algumas áreas específicas. Quando você olha, por exemplo, para a população trans, a gente não tem população trans porque a gente acha que o espaço reservado na sociedade para aquelas pessoas é um espaço marginal. Então, a gente não... Quando a gente passa na rua, por exemplo, e vê uma pessoa trans como profissional do sexo, a gente não se choca com aquilo. A gente acha que aquela pessoa pertence àquele lugar, mas isso não é uma verdade. Essa é uma verdade absoluta que vem do ponto de vista do homem hétero branco de classe média, né? Porque ele é dono do discurso. E sempre foi dono do discurso durante muito tempo, né? Então, quando você traz essas pessoas para esses novos ambientes, novas histórias começam a ser contadas. Então, você começa a permitir que muito mais pessoas tenham acesso àquilo que foi reservado a só uma pequena parcela da população e se manteve entre eles nessa bolha que é tanto o mercado de publicidade quanto trabalhos que sejam mais estratégicos, sabe? Então, essas ações, elas são muito para trazer representatividade e mostrar que as portas estão abertas realmente para qualquer pessoa. Porque não adianta você falar que, então, qualquer um pode chegar aqui, porque, na verdade, chegar aqui ou lá, mas porque, na verdade, isso não acontece. Se você não tiver um trabalho ativo de busca e de inserção dessas pessoas no mercado. Bom, esse é um papo que rende muito e a gente pode conversar aqui por horas. Mas, até para finalizar essa nossa conversa, como você enxerga daqui para frente, o que você diria para um gestor de agência ou do mercado publicitário, olhando para o futuro? Qual é a dica para você quebrar essas barreiras que ainda existem hoje? Acho que a primeira questão aí é você saber que seu negócio ele não vai sobreviver durante muito tempo se você continuar tendo só pessoas que pensam iguais e têm as mesmas experiências para resolver os problemas dos seus clientes e os problemas do seu negócio. Então, você vai precisar cada vez mais de gente que consiga ter outras percepções de mundo para resolver. Só por isso já é um motivo muito importante para você investir em pessoas diferentes. Eu acho que ter humildade, ter a sabedoria que o seu negócio precisa disso e ouvir as pessoas em geral, acho que funciona bastante. Muito bom. Obrigada pela entrevista. Sucesso sempre para você. Obrigado, Elisângela. É um prazer. Um beijo. Tchau, tchau.